Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo a gente vai entender como investir em renda fixa americana. Bom pessoal, a gente vai entender se vale a pena investir por lá, qual é a taxa de juros deles, quais são as diferenças também e o melhor de tudo é que, como sempre, a gente vai fazer tudo aqui na prática, eu vou fazer isso tudo com você. Geralmente vocês aqui que me acompanham não gostam muito do mercado americano, mas dá uma moral aí pra gente, compartilha esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também se você ainda não é inscrito. Bom pessoal, vamos entender primeiro como que a coisa tá lá nos Estados Unidos para a gente realmente fazer um comparativo aqui com a nossa renda fixa brasileira, que eu acho que vai ficar mais tangível para você entender como funciona aqui no detalhe, tá? Bom, então no mundo inteiro aconteceu o mesmo movimento aqui, que foi uma inflação exagerada que veio lá da pandemia, né? Faltou muita coisa, né? Os produtos acabaram ficando mais caros pela escassez, isso gerou uma inflação muito grande mundo afora. Bom, aqui no Brasil as coisas se anteciparam, né? Então o governo foi lá, aumentou a taxa de juros para diminuir essa inflação e lá nos Estados Unidos esse movimento foi mais demorado, até porque lá historicamente a taxa de juros deles é menor, eles não estão muito acostumados com isso. Como a gente já sabe como que o jogo funciona, né? A gente aumentou isso lá bem antes, né? E geralmente, pessoal, a taxa de juros daquele país é justamente o que vai referenciar quanto a renda fixa ali ela vai pagar de juros, porque quando você está investindo em renda fixa você está simplesmente emprestando dinheiro para alguém. Então, nesse contexto de aumento de juros, lá eles estão com uma taxa hoje entre 5,25 e 5,5 no momento exato que eu faço esse vídeo. Isso é muito alto para eles historicamente. Isso abre uma grande oportunidade para quem quer investir e também ter a valorização de longo prazo lá do dólar, tá, pessoal? Porque você pode comparar as duas taxas aqui, comparar a taxa do Brasil, hoje 12,75, com a taxa deles e fala assim, ó, não compensa. É muito menor investir lá, mas você tem que lembrar que na taxa do Brasil existe um risco ali embutido na taxa, porque por isso que ela é bem mais alta, e nos Estados Unidos o risco é bem menor da renda fixa lá. Além de tudo, você pode ganhar também a variação do dólar, né, que no longo prazo tende a se valorizar mais do que a moeda brasileira. Bom, e quais maneiras a gente tem de investir lá na renda fixa? Basicamente a gente tem os bonds, os treasuries, ETFs também e os CDs. Ah, gastou o inglês, puto pariu. Gente, os bonds nada mais são do que como as debêntures aqui brasileiras, né? Então é quando você empresta dinheiro aqui para empresas, né? A empresa vai ficar com o seu dinheiro, vai te pagar juros, depois ela retorna esse valor. Os treasuries, como o nome fala, é o tesouro deles mesmo, né? Então, assim como no Brasil a gente tem o Tesouro Direto, que é o programa ali, né? Mas na verdade são títulos públicos. Os títulos públicos deles são os treasuries. E aí, pessoal, para facilitar a coisa, para quem não quer ficar selecionando cada tipo de investimento ali, eles têm ETFs, que são fundos realmente ali listados em bolsa que vão fazer toda uma estratégia para você, né? Então eles têm lá muitos ETFs de renda fixa. Aqui no Brasil a gente é mais acostumado com ETF de renda variável. Fora isso, eles têm aqui como os CDBs aqui que a gente tem no Brasil, os CDs, né? Então são investimentos ali onde você empresta para o banco. Então, só fazendo esse paralelo aí com toda a renda fixa que a gente tem. Bom, falando de segurança aqui, basicamente segue o que a gente tem aqui no Brasil. Todo título público daquele país é um investimento mais seguro de lá. Então, os treasuries deles são efetivamente a coisa mais segura que eles têm lá na economia deles. Depois a gente tem os CDs, que são como os CDBs aqui bancários, né? Então é melhor você emprestar para um banco aqui do que para uma empresa, por exemplo. No terceiro lugar aqui, né, de segurança, a gente pode colocar os ETFs, porque eles podem, por exemplo, ter uma estratégia de investir em vários bonds diferentes. Como a gente está colocando ali vários bonds dentro de um único investimento, a gente está diversificando mais. Então a gente tem menos risco do que investir em uma bond separadamente. E por último, a gente tem efetivamente as bonds que são como as debêntures aqui no Brasil. Então, fazendo uma comparação, eu posso pegar meu dinheiro e emprestar para a Microsoft, posso emprestar para a Apple, posso emprestar para a Novo Nordisk também, para várias empresas lá, eles emitem dívidas aqui para colocarem seus projetos para andar e te pagam juros por isso. Bom, pessoal, outro ponto importante é sobre os indexadores, né? A gente vê aqui no Brasil que a gente tem várias maneiras, né? Tem os títulos pré, os pós, né, que são atrelados ao CDI ou alguma outra taxa, e os mistos, que são o de inflação
inflação. Lá não, a maioria dos títulos lá são pré-fixados. Tem alguns outros que não são, por exemplo, as TIPS, né? Elas são ali o tesouro, como se fosse o tesouro IPCA aqui brasileiro. E os T-bills também, né? Que são os títulos aqui do governo mais curtinhos, né? Esses aí, né? O T-bill são próximos aqui de algo que pague o CDI ou a taxa Selic, e os T-bills são como o IPCA. Esses dois aqui são os únicos que não são pré. O resto, a maioria de todos os investimentos são pré-fixados, né? Então você sempre vai ter uma taxa fixa ali do início até o fim. Outro ponto importante é que lá tudo tem marcação ao mercado. Você não sabe o que é marcação ao mercado, eu não vou explicar nesse vídeo, mas eu explico aqui, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a ter investimentos que não tem essa marcação ao mercado, pelo menos você não vê, mas renda fixa varia sim, você tem que saber disso, né? Então aqui todos os títulos praticamente, todos os investimentos de renda fixa, eles variam, inclusive podem variar negativamente, positivamente, né? Lembrando que se você leva até o fim, você vai ter exatamente a taxa que você contratou. Outro ponto importante seria aqui a parte de imposto de renda, que lá também tem. Você acha que é só no Brasil? Não, lá tem também. O problema é que aqui não volta pra gente. Bom, eu tô até olhando aqui, né, como que funciona lá o ganho de capital ali, segue essa alíquota, essa tabelinha que tá aparecendo aí pra você aí agora. E aqui as alíquotas são bem parecidas com a brasileira, só que aqui no Brasil a gente pega por tempo, né? Lá não tem essa coisa por tempo, mas sim quantidade de dinheiro e quanto de lucro você teve. Então, até 5 milhões, 15%, né? Entre 5 e 10, 17,5%, e por aí vai, como você está vendo aí, quanto mais você ganha, mais tributo você tem. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo não é entrar em detalhe em tudo aqui, porque senão a gente ia ficar 40 minutos aqui falando aqui da renda fixa americana. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre um desses temas, manda aqui nos comentários, tá, pessoal? Agora a gente já vai ali para a parte de como investir em renda fixa, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu vou fazer pela Evno, que é a corretora que eu uso, tá, pessoal? Mas que sirva para todas as corretoras. Eu não sei onde você tem conta hoje especificamente, eu vou mostrar lá, mas não vai fugir muito da ideia aqui, né, do que a gente vai fazer. Lembrando que hoje aqui, pessoal, além do meu trabalho aqui todo na internet, né, tem a parte das mentorias, dos cursos aqui, eu também sou assessor de investimentos, eu atendo contas aqui acima de 500 mil reais. Inclusive, sou assessor aqui pela XP, aqui no Brasil, e lá fora pela Evno. Bom, lá fora o limite não é tão alto assim, mas caso você tenha se interessado e queira uma assessoria minha aí mais próxima, né, lembrando que eu tenho que pôr esse limite, que eu não consigo atender todo mundo, é só entrar em contato no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para falar com a minha equipe. Bom, pessoal, então eu estou aqui dentro da minha conta da Evno. O primeiro passo aqui é fazer o câmbio. Eu não vou mostrar isso, né? Você tem que saber aí na sua corretora. Não é o fim desse vídeo, eu já mostrei várias vezes, como nesse vídeo aqui, né? Então, para a gente investir, a gente vem em investimento. Aqui no caso eu vou mostrar primeiro renda fixa. Bom, e aqui a gente já está na parte de renda fixa, né? Então a gente tem bonds Brasil, bonds Estados Unidos, bonds América Latina e os certificados de depósito. Lembrando que aqui, pessoal, os valores vão ser bem mais altos, tá? Para você investir, tem esse pequeno problema. Eu vou mostrar também como investir valores menores, tá bom? Mas vamos aqui só para você ver. Então a gente vem em bonds Brasil como se fosse as nossas debêntures aqui. E aqui, ó, tem aqui, ó, EGA, né? Empresa brasileira aqui de saneamento. Então a gente tem uma taxa alta aqui de 8,71% ao ano. O mínimo aqui, na verdade, tá alto sim, porque a maioria das pessoas não vai conseguir. Então aqui, $1.000, né? Só que o mínimo aqui, pessoal, é 50 bonds. Então 50 vezes aqui, então dá $50 mil. Se a gente converter, 250 mil reais por cada aplicação. Eu não acho viável porque a maioria das pessoas aqui não vai conseguir diversificar nesse valor. Se é o seu caso, beleza, né? Então a gente vai vendo aqui, né, 200 bonds, né? Então bem complicado aqui, bastante que não é muito acessível para a maioria das pessoas, mas dê uma olhada aqui, talvez você encontre aqui uma que faz sentido para você, ó, Bradesco, BTG, né? Então todas essas empresas têm dívida lá fora. E aí a gente vem também para as bonds nos Estados Unidos. Aqui já fica mais acessível, né? Olha só, a gente tem da Abbott aqui, por exemplo, então 5 bonds, né? E aqui a gente tem um valor mínimo de 900. Vamos arredondar para 1.000, né? Então a gente vai ter $5 mil, 25 mil reais. Já começa a ficar mais interessante, né? Então tem vários,
Abbott, né? ABV aqui, que é uma financeira, Amazon, né? As taxas são menores porque as empresas, obviamente, são menos arriscadas, né? American Express aqui também, Apple, né? Famosa aqui. Então, para a gente investir, ó, eu tô falando, aqui tá fora do horário, né, de negociação, mas seria só entrar aqui e comprar bonds. Tá vendo esse botãozinho que tá aí, né? No momento aqui no mercado aberto, que é nesse horário, né, que tá falando embaixo, não tá falando não, mas ali até umas 3 horas você consegue ainda. Então é só comprar bonds ali. Clicou, pronto, ordem enviada, você já comprou aqui a sua renda fixa. Nesse caso aqui, a gente tem essa aqui é bem longa, né, para 2052, então você tem que ficar esperto aqui. Lembrando que a taxa tá muito alta, né? Então hoje é legal. Mas tem várias opções aqui, ó, para prazos menores, 2024, a taxa vai ficando menor também, né? Aí você tem que ver se vale a pena. Bom, aqui a gente tem alguns bondes da América Latina, né? Deve pegar aqui outros países, vamos ver se os valores diminuem. Não, então são valores ali mais altos também. E aqui os certificados de depósito, né? Como se fossem os CDBs, né? Certificate of Deposit aqui. Valores bem altos aí, são mais altos ainda, né? 250 mil dólares, então 1 milhão aqui é praticamente bem difícil aqui de ter diversificação. Vamos ver agora como que a gente faz isso aqui de uma maneira bem mais barata. E a maneira mais barata é através dos ETFs, tá, pessoal? Então a gente clica aqui, o ETF ele é um fundo de investimento listado na bolsa, né? Eu vou pôr um de exemplo aqui, que é o TFLO, né? O TFLO, opa, errei aqui na hora de clicar. Bom, o TFLO, pessoal, ele é simplesmente um ETF que investe aqui em títulos públicos americanos. Eu não vou te falar de todos os ETFs, o que eles fazem, porque eu já fiz um vídeo mostrando que vai estar aqui em cima, tá? Esse aqui, então, ele pega títulos públicos de curto prazo, na maioria. Então, a gente viria aqui em comprar TFLO. Você tá vendo aqui, né, que o mínimo é 50 dólares, só que nesse caso, pessoal, até tem um dólar aqui na minha conta sobrando, a gente consegue fracionar, né? Então, eu consigo colocar aqui os valores, ó, eu vou mudando os valores aqui, caso eu queira. Nesse momento, o mercado tá fechado aqui, então eu não consigo fazer nada, né? Nem comprar, nem vender. Mas é só colocar o valor aqui que você quer, né? Pôr aqui em quantidade, ele não tá deixando alterar nada aqui, antes ele até deixava. E depois você vem comprar TFLO, ele vai enviar uma ordem aqui e vai te falar se está executado ou se está registrado, né? Daqui a alguns minutos ele já vai dar aqui como executada e você vai ter um ETF aqui, né, do mercado americano que investe no título público deles. Bom, pessoal, basicamente é isso aqui, é bem tranquilo de investir lá fora. Em alguns casos a gente tem valores muito maiores, como você viu, então veja aí qual que vai ser, né, o seu caso. Se você quiser investir, eu aconselho bem que você comece aqui pelos ETFs, né, porque aqui no caso é bem mais barato e você ainda consegue fracionar ali muito. Lembrando que vai ter uma pequena diferença aqui, nos ETFs não tem acúmulo de capital como aqui no Brasil, né, você coloca um valor e vai juntando juros ali, ele paga dividendos, né, que é justamente esses juros que vai caindo ao longo do tempo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir.